Bom dia, crianças do quarto ano. Vamos lá com nossa aulinha de redação e produção textual do dia 6 de novembro, sexta-feira, tá bom? Então, a gente vai continuar trabalhando na temática da reportagem, né? Que é o gênero textual que a gente está vendo no momento. Então, vamos lá. Produção de texto e reportagem. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é a reportagem, né? Que tipo de texto é e suas características. A reportagem é um texto jornalístico e, diferentemente da notícia, é mais detalhado, como já foi abordado também. Aqui é só para a gente relembrar. Apresenta um fato, seus desdobramentos, causas e consequências. Quando há um acontecimento, como uma decisão política, um crime, uma importante descoberta científica, uma tragédia, um evento climático de grandes proporções e etc. Os jornais, as emissoras de rádio e TV, a internet e as revistas apresentam quase que imediatamente uma notícia relatando o ocorrido e suas características. Se o acontecimento for marcante, elabora-se reportagem sobre ele. O redator, então, aprofunda o assunto, né? Que a notícia, você sabe que ela é menos elaborada que a reportagem. Proporcionando ao leitor mais informações, mais exemplos e dados, levantando a origem do fato e suas prováveis consequências, colhendo depoimentos de testemunhas ou especialistas e etc. Assim, é comum a reportagem ser mais longa que a notícia e apresentar diversos boxes. São blocos de texto que contêm informações relacionadas àquele fato que está sendo relatado ali. Dados organizados por meio de imagens, infográficos, mapas, desenhos, gráficos, citações sobre o que diferentes pessoas envolvidas ou ligadas ao tema pensam a respeito do que é apresentado e etc. Não há uma forma fixa de estruturação de reportagem. Embora, em geral, o tempo verbal utilizado seja o presente, né, o agora, e muitas vezes se começa o texto com a apresentação dos dados fundamentais do acontecimento. Tipo, quem, o que, onde, quando e por quê. Opcional, né? Como opcional. Esse início de texto jornalístico é chamado de lead. Todas essas questões aqui, quem, o que, onde, quando e porquê, vão ser respondidas no lead, né, que é a linha fim. Ainda para estruturar o texto, convém produzir uma boa abertura, algo que desperte a atenção do leitor. Os jornalistas costumam chamar esse início de ataque, né, na linguagem jornalística, uma vez que esse trecho tenta atacar, entre aspas, ou atingir o leitor e fazê-lo ir adiante na leitura. Então, ele vai ler o lead e vai se interessar ou não por ler a reportagem completa, seja ela muito grande ou média, né? Na verdade, quem escreve uma reportagem deve ter habilidade para produzir um texto que, mesmo depois de o assunto ter sido comentado por diversos canais de TV, pela internet, por jornais, revistas e rádios, ainda desperte a atenção e interesse do leitor. Uma reportagem, ela apresenta em geral o título, que é o nome do texto. Um título de impacto é sempre importante, gente, para criar luz, oposições, interrogações, afirmativas bombásticas, tempo verbal no presente, etc. Subtítulo, que é um título secundário, que vem em segundo lugar. Apresenta mais informações sobre o conteúdo da reportagem. Enquanto o título tem uma estrutura feita para chamar a atenção do leitor, o subtítulo tem a função de explicitar o tipo de informação que poderá ser encontrado naquele texto. É tipo um pequeno resumo, né? O entretítulos ou intertítulos também, itens abordados em uma reportagem. Por meio deles, informa-se ao leitor qual é o encaminhamento dado pelo produtor do texto, como ele divide o assunto tratado, tá bom? Em temáticas, temas no caso, né? Janela é o espaço com os textos mais interessantes da reportagem. A fala de alguém, um dado estatístico, etc. Box explicativo. Quando é um quadro com informação suplementar, ou seja, adicional, com dados numéricos de pesquisa, mapas de localização, contextualização histórica, definições e conceitos. E por aí vai. Além de relatar o fato, como faz ao escrever a notícia, na reportagem o jornalista pode narrar, descrever, expor e argumentar. Pode narrar, por exemplo, acontecimentos que representam as causas do fato a partir do ângulo que escolheu para a sua investigação.
Descrever as pessoas envolvidas por meio de suas ações e de suas características, personalidade, profissão, posição social e etc. Expor as ideias dos envolvidos e, é bom lembrar, para se ter uma leitura crítica do gênero, usar o que for necessário, em matéria de informações e de argumentos, para transmitir a opinião que o suporte, revista, jornal, canal de TV, site. Então, é de extrema importância que o jornalista tenha conhecimento do assunto para poder debater, questionar e argumentar. Tem sobre o fato apresentado ou ainda o viés, né, uma linha por meio do qual deseja que o tema seja discutido. Ele quer que a temática siga uma direção, então ele vai fazer de tudo para levar naquela direção. Como afirma o jornalista do jornal norte-americano Washington Post, é preciso apresentar ao leitor a melhor versão possível da verdade. Tem inúmeras maneiras de você mostrar uma verdade, né? Mas a melhor versão possível da verdade, isso aqui cabe aos jornalistas que vão escrever sobre determinados assuntos. Quanto ao modo de escrever, gente, há diferentes tipos de reportagem, tá bom? Reportagem de ação, o que é isso? Trata de um fato em andamento, de assuntos ligados a ele. Alimentação durante a competição esportiva, como as Olimpíadas, por exemplo. Um predomínio de verbo de ação no presente e da narração. Apresenta uma linha temporal, né? Uma ordem dos acontecimentos. Reportagem de fatos. Apresenta todos os detalhes de um evento, como a morte de um presidente, né? Texto predominantemente narrativo. O jornalista relata os fatos de acordo com sua opinião. Uma sequência cronológica, sequência de tempo, de como algo iniciou e terminou. Vai seguindo um cronograma. E a reportagem documental, composta de depoimentos, temas, personalidades e acontecimentos marcantes em cada sociedade, baseada mais na descrição de determinadas personalidades ou de fatos, mistura a narração a depoimento de pessoas envolvidas. Então, aqui a gente não vai abordar exatamente os tipos de reportagem, a gente vai falar de uma reportagem num sentido mais amplo, né? Que a gente tem mais conhecimento e a gente tem mais contato. A reportagem possui um título, né? Linha que resume o texto, um lead, parte inicial da reportagem que traz as informações principais, corpo do texto, em que o repórter vai poder desenvolver o tema e trazer novas informações, declarações ou entrevistas. O lead, gente, ele deve responder as seguintes perguntas, como foi falado bem no início da aula. O que, quem, quando, porquê, como e onde. Tudo isso aqui é para estar respondido no lead, tá bom? A linguagem da reportagem. Embora a linguagem seja impessoal, ou seja, não tem características pessoais lá, na maior parte do tempo, quase sempre se nota a opinião do jornal ou do jornalista e de pessoas envolvidas no assunto, mas de uma maneira geral a linguagem é impessoal, tá bom? Mas cabe aqui e pode ser usado uma linguagem mais pessoal, em que a pessoa vai argumentar, questionar e dar sua opinião. Às vezes, o jornal ou revista emprega uma linguagem com traço de informalidade, dependendo do público a que se destina. Então, nós já trabalhamos a linguagem formal e a linguagem informal, né? Vocês têm que lembrar o que trata cada tipo de linguagem e com quem eu devo aplicar cada uma delas. Resumindo, gente, reportagem é parte de um fato. Pode ser longa, traz argumentos, o repórter pode opinar sobre o assunto, desenvolve o assunto tratado, tá bom? Veja aqui um exemplo de reportagem. Aqui eu tenho, né, o título, eu tenho o lead aqui, certo? Aqui eu tenho o corpo, né, da reportagem, aqui eu tenho um boxinho informativo, tá bom? E aqui tá falando, gente, e aqui eu tenho uma imagem, né, uma foto, e aqui eu tenho a legenda relacionada a essa foto. Tá bom? Aqui está falando sobre a questão da vacina contra a Covid-19, que é um assunto que tem que ser bastante discutido e está bem em evidência agora, né? Até pedi para fazer, na tarefa da semana passada, pesquisar uma reportagem. Somente um aluno me enviou a atividade, gente. Estou aguardando, tá? Dos demais alunos, tá bom? Então, quero aqui abrir um parênteses e dar os parabéns para o nosso aluno Carlos Heitor, que ele foi o único aluno que enviou a reportagem. Já postei lá no grupo, tá ótima a reportagem dele. Então, siga o exemplo, tá bom? Então, aqui você pode ler
direitinho, lógico, gente. Brasil é incluído em teste de vacina contra a Covid. Isso aqui é um assunto que interessa para todo mundo. Não é só para um público-alvo, não. Não é só para mim, não é só para você, não. Todos nós estamos bastante interessados em como estão os andamentos da testagem, né? Das vacinas aí que podem aparecer daqui para o início do ano que vem para imunizar, fé em Deus, todo mundo, tá bom? E com segurança, né? As vacinas contra a Covid-19 em teste no Brasil, então, são essas, né? A da Oxford, AstraZeneca, né, do Reino Unido, a Biotech da Pfizer, da Alemanha, a Sinovac da China e a Janssen da Janssen Silag da Bélgica, tá bom? Nomes complicados, tá bom? Então, são vacinas que estão bastante adiantadas. Algumas estão até na fase 3, que é a última fase de testagem, né? Estão mostrando bastante resultados positivos. Então, não se preocupe que quando a vacina estiver pronta para ser aplicada, ela vai estar dentro de todas as normas necessárias para que seja feita a imunização de todas as pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, tá bom? Vai ser bastante seguro. Aqui eu tenho uma imagem, gente, de um jornal, tá bom? Reportagem, ok? Aí tem a manchete aqui, o título: aluno é expulso por causa do chulé. Mãe revoltada diz que a coisa vai feder pro lado da professora. Então, aqui é algo bem inusitado, né? Mas que aconteceu realmente, é esse jornal de São Paulo, tá bom? Então, aqui tem o título e aqui tem um lead. Aí, bem aqui tem dizendo, página 8. Então, vou lá na página 8 do jornal e vou ler essa reportagem bem aqui, mais detalhadamente, tá bom? Aqui eu tenho outra reportagem, gente, ó. Crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Então, aqui é o título, aqui é o lead. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problema de audição. Tá bom? E aqui tá o corpo da reportagem. Então, você vai ler direitinho, tá bom? Essas reportagens que eu coloquei aqui. Pausa o vídeo, faz a leitura, pega as principais informações delas também, ok? Nossas atividades de hoje, gente, elas são de acordo com as orientações dadas na videoaula, né? Os alunos, o que vocês vão fazer? Os alunos irão produzir uma reportagem sobre a Covid-19. Então, já foi abordada a questão da vacina. Então, procure abordar assuntos importantes sobre o tema, sobre a Covid-19. A questão da vacina, nós já abordamos, tá? Então, procure novos temas ligados à Covid-19, tá bom? Produza seu texto no caderno de produções criativas, ok, criança? Então, bons estudos, excelente fim de semana. Até a próxima.